Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC Texturicia e agora eu vou apresentar para vocês uma técnica de aplicação com o reagente seda italiana. Tendência que surgiu nas passarelas internacionais. O metalizado chegou para trazer brilho também à decoração. Antenada a esta proposta, a TIC Texturicia desenvolveu o reagente seda italiana e o reagente Magic. De forma translúcida, tem o poder de transformar paredes, decorando através de pinturas decorativas. Em se tratando do reagente acrílico, a proposta é remeter aos vilarejos da velha Itália, tornando o acabamento envelhecido. Esta é a proposta do reagente, um acabamento dedicado tanto para ambientes internos como externos. As ferramentas são muito simples, veja só. Eu vou utilizar uma régua, lápis, trincha e uma fita crepe. Considerando uma parede devidamente preparada, lisinha, seja ela com massa corrida, massa acrílica e preferencialmente uma demão de tinta acrílica. Estando devidamente seco, vamos aplicar o reagente. Mas para isso, para essa técnica, vamos utilizar medições e fita. A dica é utilizar fita crepe para proteger as paredes laterais, rodapé e moldura. A proposta é você fazer faixas sobre a parede, sejam elas da mesma largura ou larguras aleatórias. Vamos lá? Eu sempre meço a última colocação de fita e eu determino a largura. Nesse caso, nessa sequência, eu medi 12 centímetros. E embaixo a mesma coisa, posiciono na última fita e marco novamente 12. Depois de demarcar toda a minha parede, calculando aleatoriamente ou seguindo uma sequência de largura, eu vou colar a fita. Começo sempre de cima e puxo de cima da moldura e puxo até o rodapé. O interessante é passar a mão sobre a fita para que ela realmente tenha uma boa aderência. Volto na demarcação lateral e estico novamente. E a mesma coisa na minha última demarcação. Então, vamos começar com a aplicação. Para essa técnica, para esse efeito faixas, eu optei por 3 cores de reagente. Uma tonalidade verde, um gelo e um camurça. Você pode utilizar quantas cores você quiser. Para a aplicação do reagente seda italiana, existem várias formas de aplicar. Esta é o efeito faixas. Você pode brincar com as cores, você que determina. No caso, eu vou começar com o gelo. Eu mergulho o pincel, tiro o excesso e sobre a minha primeira faixa, eu começo aplicando de fora para dentro e eu posso ou aplicar de forma com movimento vertical ou fazer o movimento cruzado, que é de fora para dentro. A ideia é que você não tenha que parar toda hora e lavar o pincel para trocar o reagente, a cor do reagente. Então, o que você faz? Terminou a primeira placa, a primeira faixa, você vai dar sequência na próxima da mesma cor. Se você tem 3 cores, você pula 2 e segue na sequência com o branco, com o gelo. No meu caso aqui, eu concluí a parede com a cor gelo. O que eu faço? Ou eu posso trocar o pincel ou simplesmente limpo o excesso num pano úmido. Tirei o excesso, eu vou para a segunda cor. Nesse caso, eu quero usar o camurça. Então, eu mergulho no camurça e venho na próxima faixa. Como eu disse, eu posso fazer
pintando de cima para baixo, através de um efeito listra, ou eu posso simplesmente cruzar. O bacana é que você pressione o pincel sobre a fita e puxe para dentro, caso você queira fazer o efeito cruzado. Se você achou que está muito suave, não tem problema. Você pode voltar com a trincha sobre o efeito e intensificar um pouco mais a cor. Lembrando que o reagente ele tem uma secagem rápida, então o interessante é você ser breve na aplicação. Olha, para ficar igual, volto no primeiro, também para intensificar a cor. Feito isso, completei a minha parede com a segunda cor, tiro o excesso. E vou para a terceira cor, que é o tom verde. O reagente seda italiana, ele tem uma proposta de deixar levemente perolizado, remeter ao brilho da pérola. Então eu posso fazer tanto vertical, a pintura, como também cruzando. Isso é particular de quem aplica. O reagente seda italiana está disponível na versão base, logo você pode personalizar a cor que desejar. Feita a aplicação, você vai remover a fita. E olha que bacana ficou. A parede devidamente preparada anteriormente, com massa acrílica ou massa corrida e com uma demão de tinta acrílico. Tem um contraste bacana com as faixas com o reagente seda italiana. Muito fácil, não é? Mas o reagente seda italiana, ele é tão versátil que é possível você aplicar várias técnicas, dentre elas. E olha que bacana! Com as mesmas cores que eu usei para fazer o efeito faixas, eu também fiz o efeito troncos. Usei as mesmas cores e olha que paisagem eu pude criar. Isso numa parede fica exclusivo. Aqui eu já usei outras cores de reagente. E nada mais, nada menos que a aplicação foi com uma esponja. Simples, não é? Nesta eu fui um pouquinho mais ousada. Criei uma estampa de onça, um animal print. Usei com pincel, a aplicação com pincel, usei apenas 3 cores. Um ocre, um branco e um preto. Reagente Magic. O reagente Magic está disponível na base branca e ampolas com diversas cores. Nesse caso, eu optei pela cor prata. Você abre e usando um mexedor, você vai preparar o reagente. Você vai colocando com cuidado e homogeneizando. Você pode ir dosando a quantidade de glitter. Nesse caso, eu usei um pouco mais da metade. Misturei, diluí com água conforme o recomendado e agora eu vou aplicar. Para a aplicação é muito simples. Eu posso utilizar um rolo de lã ou de espuma. Nesse caso, eu tenho a superfície preparada com o revestimento Craqueato Classic. Aqui eu optei por uma cor azul, um azul clarinho. Eu mergulho o rolo e distribuo por igual. O reagente Magic, assim que você fizer a mistura, o ideal é que você aplique em cerca de 2 horas. Uma vez misturado o reagente, é fundamental que você utilize por completo. Quanto mais brilho você quiser, mais você pode repetir as demãos. Aqui no meu caso, eu estou utilizando uma demão. Um detalhe importante, para o reagente Magic, ele é recomendado apenas para ambiente interno. Uma dica,
Para que o brilho fique ainda mais em evidência, utilize luz voltada para a parede. Essa foi a aplicação do reagente Magic sobre uma superfície com textura. Porém, você também pode aplicar numa superfície com tinta, uma superfície lisa, como esse exemplo. Então, com o mesmo rolinho, eu mergulho sobre o meu reagente e aplico. O reagente, ele é incolor, então ele pode ser aplicado em qualquer tipo de superfície, desde que ela tenha cor ou simplesmente esteja branca. Uma vez aplicado, agora é só deixar secar. Aguarde em torno de 2 a 4 horas. Concluído a aplicação, remova a fita. Após removido, deixe em torno de 2 a 4 horas, tempo de secagem. O reagente acrílico foi desenvolvido para dar o efeito envelhecido sobre paredes texturizadas, sejam elas ambiente interno ou externo, e sempre com uma base branca. O reagente deve ser diluído conforme o recomendado na embalagem. A aplicação você pode trabalhar com trinchas ou com rolo, seja ele de espuma ou lã. Nesse caso, eu vou usar um rolo de espuma. Tira o excesso e sobre a superfície texturizada, aplique o reagente. A vantagem de aplicar com o rolinho sobre uma superfície com craqueato é que ele vai aglutinar nos poros. Se é uma superfície mais porosa, o ideal é trabalhar com a trincha, porque a trincha vai colaborar para que o reagente entre nos poros mais profundos. Em ambiente externo, procure trabalhar contra o sol. Desta forma, você vai se desgastar menos e vai evitar emendas. E por falar em manchas, emendas, o ideal é sempre trabalhar em 2, enquanto um rola com o rolo, um rola o reagente, o outro acompanha a aplicação removendo, apagando as demarcações deixadas pela ferramenta. Trabalhe sempre a cada 2, 3 metros, não faça a aplicação por completo para depois remover as rebarbas, né, as marcas deixadas da ferramenta. Porque como o reagente tem secagem rápida, você não vai conseguir apagar as demarcações do rolo. Um truque para você não deixar demarcações sobre a parede. Note que aqui eu acabei deixando demarcações do rolo. Então você pode utilizar uma desempenadeira de PVC, recortar no formato um pedaço de carpete e colar. Essa é uma dica bem bacana para que você possa, através dos movimentos circulares, apagar, esfumar, apagar qualquer demarcação deixada, seja ela pelo rolo ou pela trincha. Assim você vai remover o excesso da parte mais reta, lisa, e nos poros vão ficar mais intensos, carregar mais, obtendo assim o resultado final, que é o efeito envelhecido. Viu como é fácil? Então é isso, essas foram as técnicas de aplicação da linha reagente. Se você quiser saber mais dicas, fique ligado nos próximos vídeos da Texturicia.